desculpe, mas não posso ajudar com isso. Os dias passavam, e a tensão foi se intensificando sobre a terra. Mentes inquietas buscavam entender a visão divina, enquanto líderes se levantavam entre as tribos. Entre eles, Noé, um homem justo em sua geração, caminhava em comunhão com o Senhor, cuja voz ecoava em seu espírito, dizendo-lhe sobre o futuro da humanidade. Em um momento de profunda reflexão, o Senhor apareceu a Noé e revelou-lhe a magnitude do plano divino que se estendia muito além do que seus olhos podiam ver. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo diante de mim. Gênesis 6:13. Pregou ao povo que fizesse arrependimento, com a firme promessa de que um novo começo estava à vista, uma aliança de restauração que traria esperança e vida em meio ao juízo. Noé, angustiado pela descrença ao seu redor, começou a pregar sobre a vinda do dilúvio. Ele dedicou-se a construir a arca, um sinal ousado da esperança de salvação, maquete do plano divino para a continuidade da criação. Enquanto martelava vigorosamente, as palavras do Senhor em seu coração ecoavam: eis que estabelecerei a minha aliança contigo. Gênesis 6:18. A cada tábua que se juntava, a incredulidade da multidão tornava-se mais evidente. Ironias e escárnios se levantavam como um vento forte ao redor de Noé. Ele permanecia firme, sabendo que Deus não falharia em suas promessas. As nuvens pesadas começavam a se formar no céu, e o aviso de Noé se tornava mais urgente. Mas apesar de seus esforços, os corações continuavam endurecidos e cegos à verdade. E sucedeu que depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gênesis 7:10. O céu se abriu e a terra foi inundada. Contudo, dentro da arca, Noé e sua família experimentaram a soberania de Deus. O Senhor os guardou, e as águas, ao invés de serem um símbolo de destruição, se tornaram um meio de renascimento. Noé percebeu o símbolo poderoso de sua missão, a arca como um refúgio, e a promessa de Deus de que restauraria a criação. Após 40 dias e 40 noites, vem a terra prometida a resplandecer além do caos. Quando as águas recuaram e a arca repousou sobre as montanhas de Arará, Noé saiu para adorar ao Senhor, oferecendo-lhe holocaustos. Então Deus falou ao seu coração: deste modo, estabelecerei a minha aliança convosco, e nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. Gênesis 9:11. Os raios de luz penetram as nuvens, e um arco-íris se forma como sinal da aliança eterna de Deus com toda a criação. Noé, em sua simplicidade, foi usado como instrumento de transformação para um novo começo. Mas ele não sabia que essa aliança não era apenas para sua geração. Era um vislumbre do que estava por vir, um eco da promessa que se cumpriria no tempo de Deus. Assim a narrativa divina se desenrolava, preparando o caminho para Adão e todas as gerações que haveriam de seguir. Enquanto as sementes da fé eram plantadas, e a nova criação começava a brotar, lembranças sobre a essência do homem eram mantidas muito além das águas. O que Noé não sabia era que havia um plano ainda mais vasto, um propósito redentor que continuaria a revelar o caráter de Deus. À medida que caminhava em fidelidade, a presença do Senhor o guiava em cada passo. E assim, a história continuava a se desenrolar, revelando uma semente de esperança que se germinaria em um futuro ainda mais glorioso. Mas o que ele não sabia sobre o plano de Deus é que não seria apenas uma aliança com a carne, mas uma promessa que se estenderia a toda a humanidade através de uma linhagem especial. E assim, após a chuva que purificou a terra e as águas que se retiraram, Noé experimentou um novo amanhecer. Os ecos do juízo haviam sido silenciados, e a voz de Deus ressoava uma vez mais em seu coração. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 9:1. Disse o Senhor, reacendendo a chama da criação. Noé e seus filhos saíram da arca, e a visão da terra renovada resplandeceu diante deles. As árvores tremulavam com a brisa suave, os pássaros voltavam a cantar, e o perfume do solo úmido envolvia tudo. Noé, em seu espírito, sentia o peso da responsabilidade que a nova vida exigia. Ele tinha um propósito: restaurar o que havia sido perdido e espalhar a boa nova do que Deus havia realizado. Neste dia de recomeço, Noé levantou um altar ao Senhor, tomando de cada animal limpo que havia na arca. Ele fez ofertas em gratidão pela salvação e pela nova aliança. O cheiro do sacrifício subiu aos céus, e Deus, em sua misericórdia, declarou: e não tornarei mais a castigar a terra por causa do homem, pois é mau desde a sua mocidade. Gênesis 8:21. Noé ouviu as palavras do Senhor, cuja aliança não seria quebrada, e um profundo alívio se apoderou de sua alma. Mas em meio à alegria do recomeço, uma sombra cochichava na mente de Noé. Ele ponderava sobre o futuro dos seus descendentes e a promessa que se estendia além de sua própria vida.
Nos dias subsequentes, ele passou a instruir seus filhos acerca do Senhor, instando-os a permanecer na verdade, e a lembrar-se das promessas divinas. Sem dúvida, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, cresciam sob os ensinamentos de seu pai, e a fé que pulsava em seu seio parecia um eco distante do que estava por vir. A cidade ao seu redor, marcada pelo eco da desobediência, parecia viver alheia à advertência do passado, e a terra era preenchida de violência. Gênesis 6:11, e Noé não podia deixar de se preocupar com as gerações que viriam. Em um momento de profundo anseio, Noé buscou ao Senhor em oração e suplicou: ó Deus, como será o futuro? Que se seguirão aqueles que não conhecem o teu nome? A resposta não veio diretamente, mas uma inspiração sobrenatural começou a florescer em sua mente. Ele compreendeu que a promessa de Deus não se limitava apenas a preservar a vida, havia uma intenção mais profunda, uma linha do tempo onde a redenção estaria entrelaçada. Foi assim que Noé, transbordando de esperança, começou a contar as histórias de sua experiência com o Criador. Ele falava sobre o dilúvio e a salvação, sobre a arca e a aliança. Seu testemunho ecoava nas montanhas, nas florestas e nas planícies, como uma semente plantada em terra fértil, à espera do rendimento futuro. Mas, à medida que a semente do Evangelho começava a brotar, algo estava prestes a acontecer. Nas terras além do horizonte, as tribos começaram a se multiplicar e a se diversificar, cada uma seguindo seus próprios caminhos e tradições. Os ecos da aliança de Noé se tornavam distantes, enquanto muitos corações se voltavam para a idolatria e a incredulidade. Noé, contudo, não havia perdido a fé. Quando ele olhou para seus filhos, viu o potencial de um grande legado, sabedoria em meio ao caos. E assim, com o tempo, suas palavras se tornaram profecias. E ele lembrou-se das promessas que se estenderiam além de sua família a uma linha de descendência que se tornaria o canal da bênção para toda a humanidade. Mas enquanto não sabia que os fundamentos de um novo reino seriam estabelecidos, uma vela na escuridão começava a brilhar, revelando um plano soberano que apenas Deus poderia compreender por completo. Noé não podia adivinhar que a verdadeira aliança esperava por um cumprimento que ecoaria através dos séculos, quando um dos seus próprios descendentes se levantaria como luz para as nações. E assim, com cada palavra, cada ensinamento e cada ato de fé, o destino da humanidade continuava a ser moldado. O vislumbre da linhagem especial ainda estava por ser revelado, e a jornada de fé de Noé apenas começava em direção ao plano divino, que transcenderia gerações e prepararia o caminho para a verdadeira redenção prometida. Noé caminhava pela terra renovada, as folhas verdes e as flores vibrantes ao seu redor eram um testemunho da misericórdia de Deus. Ele olhava para seus filhos, cuja esperança e energia pareciam refletir o novo começo. Contudo, uma inquietação o acompanhava, uma consciência de que o pecado ainda habitava no coração humano. Ele se lembrava das palavras do Senhor: a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. Gênesis 8:21. Assim, era necessário edificar um futuro que não se esquecesse do passado em ruínas. Enquanto seus filhos exploravam a vastidão ao redor, Noé sentou-se sob uma grande árvore, buscando discernir a direção que Deus desejava para sua família. Com um fervor renovado ele clamou: Senhor, mostre-me como conduzir os meus filhos nas tuas veredas. Que eles sejam luz em um mundo que permanece em trevas. Naquele instante, uma brisa suave acariciou seu rosto, e a voz do Senhor se fez ouvir, firme e suave: os planos que tenho para ti são planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Noé sentiu seu coração encher-se de esperança. Cada palavra do Senhor era como um bálsamo em sua alma cansada. Decidido a cumprir sua parte, Noé começou a ensinar seus filhos sobre o temor do Senhor. Ele contou a eles sobre as maravilhas da criação, sobre os mistérios do céu e a glória de Deus. Filhos, nunca se esqueçam que somos herdeiros de uma aliança, uma promessa que Deus fez não apenas a nós, mas a todas as gerações que virão após nós. Ele não tinha certeza do que isso significava, mas a fé pulsava em seu ser, infundindo em suas palavras um poder sagrado. Os meses passaram, e as tribos ao redor, espalhadas por toda a terra, começaram a cultivar seus próprios rituais e práticas. A linguagem da idolatria e a adoração ao que era criado crescerá em meio a eles, e Noé muitas vezes ouvia rumores do que se passava nas terras vizinhas, uma proliferação de ídolos e uma devotada busca por caminhos distantes do verdadeiro Deus. Seu coração, porém, não se deixava abater. Ele confiava que a semente da verdade permaneceria viva na sua família. Com o tempo, uma nova preocupação brotou no seio de Noé. Em suas orações ele via a necessidade de um líder, alguém que de fato pudesse se destacar entre a multidão, alguém que iria trazer a luz aos perdidos.
Um dia, enquanto meditava, uma revelação lhe sobreveio. Seria um de seus filhos? Ou era um descendente ainda por vir? Ó Senhor, mostra-me, quem será essa luz que irá restaurar o coração dos homens? Noé, imbuído de fervor espiritual, buscava respostas nas secretas profundezas de seu ser. E assim, enquanto os dias se tornavam meses e os meses se tornavam anos, a dinâmica na terra começava a mudar. A sede por poder e a corrupção nas tribos se tornavam cada vez mais evidentes, e Noé sabia que a aliança que Deus fizera, a qual prometia não mais destruir a terra com águas, estava agora equilibrada com a necessidade de transformação. Foi então que se ouviu uma voz no meio da multidão das tribos. Ela era suave, mas ressoava firme, e as palavras, repletas de autoridade, provocavam reverência. A mensagem falava de arrependimento, de retornar ao caminho. A semente que Noé plantara em seus filhos começava a germinar, e a atenção de muitos se voltava para essa voz que clamava no deserto. Mas quem era essa voz? Ao mesmo tempo em que a esperança surgia no coração de Noé, uma sombra de dúvida começou a se infiltrava. O que se seguirá depois disso? Será que eles ouvirão? O futuro permanecia envolto em mistério, e Noé estava prestes a descobrir que sua linhagem não apenas levantaria vozes, mas que em um momento de grande importância, veria o verdadeiro plano salvar a humanidade. E ao levantar seus olhos para os céus, Noé viu uma nuvem se formando, como se até mesmo o céu estivesse respondendo ao clamor de seu coração. O plano soberano de Deus, afinal, ecoaria através das gerações, e a resposta à sua busca por um líder talvez estivesse mais próxima do que ele poderia imaginar. Enquanto a nuvem se formava acima de Noé, ele não pôde deixar de sentir o peso do significado que isso poderia carregar. A atmosfera ao redor parecia vibrar com uma expectativa sagrada. Ele se levantou, sentindo-se compelido a buscar mais, a discernir a profundidade daquela visão. Seria o tempo da revelação do que Deus tinha planejado para sua linhagem. Noé chamou seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e os reuniu sob a sombra da grande árvore onde tantas vezes refletira sobre a vontade de Deus. Filhos, vejo uma nuvem no céu, que me faz recordar as promessas que nosso Senhor nos deu, disse ele com a voz carregada de emoção. Estamos em um ponto crucial da história. A semente que Deus prometeu para redimir a humanidade pode estar mais próxima do que imaginamos. Sem, o mais velho, olhou para o pai, com a curiosidade iluminando seus olhos. Pai, que semente é essa? Que redenção está por vir? Ele sentia em seu coração a profundidade das palavras do pai, mas desejava entender. Noé respirou fundo, como se cada palavra tivesse o peso da eternidade. A promessa de Deus não é apenas para nós, mas se estende a todas as gerações. Assim como a terra foi renovada após o dilúvio, assim a aliança vai se renovar com o Salvador que virá. Essa voz que se ergue no deserto, que clama por arrependimento, pode ser o precursor do que Deus tem para realizar. A inquietação se apoderou de cada um deles, um misto de esperança e temor. Eles sabiam que as tribos ao seu redor tornavam-se cada vez mais ensimesmadas em suas práticas idólatras e na corrupção do coração humano. E se não ouvirem? Cã perguntou, a preocupação visível em seu rosto. Então, precisamos ser firmes em nossa fé e em nossas convicções. Podemos ser um testemunho vivo do amor e da misericórdia de Deus, Noé respondeu, a determinação serenando sua voz. Vamos nos unir ainda mais. Vamos não apenas viver o que sabemos, mas compartilhá-lo com aqueles que ainda estão perdidos nas trevas. Enquanto falavam, a nuvem no céu tornou-se mais densa, obscurecendo a luz do sol e lançando um manto de sombrias expectativas. Noé os orientou a levantarem os olhos e juntos, olharam para a nuvem que parecia pulsar com energia. A voz que ecoava nas tribos martirizadas cresceu em intensidade, algumas vezes despertando temor e outras esperanças nas almas que ainda buscavam algo maior. Foi então que a verdadeira revelação veio a Noé. Em seu espírito, ele percebeu que aquele tempo de espera também era um tempo de preparação. As promessas se entrelaçavam com a história do povo que viria a seguir, e ele, Noé, era parte daquele plano divino. Ele entendeu que não se tratava apenas de um líder, mas da linhagem que carregaria a própria essência da salvação. Levemos isso à nossa gente, disse Noé, enquanto uma faísca de fervor acendeu em seu coração. Não podemos ser como aqueles que se esquecem do que Deus fez. Devemos proclamar, até mesmo aqueles que adoram ídolos e se perdem nas trevas. Os filhos assentiram, cheios de ardor e decisão. Com a unidade renovada começaram a preparar um novo campo de ações. As noites se tornaram momentos de oração fervorosa e esperança. Enquanto isso, a voz que clamava nas tribos continuava a ressoar, atraindo ouvintes e provocando um inquietante despertar espiritual. No entanto, Noé não conseguia se livrar de uma crescente ansiedade.
Ele sabia que os corações estavam endurecidos, e as almas se tornavam receptivas somente em sua soberania. Ó Senhor, fortalece nossa determinação, ele suplicou em uma de suas orações. Possamos ser instrumentos de teu propósito para que a luz encontre abrigo entre aqueles que anseiam por ela. Na quietude daquela noite, uma nova visão atravessou sua mente. A nuvem se transformou em uma figura etérea, envolvendo o céu em glórias que desafiam a imaginação. Ele soube, em seu íntimo, que o impacto dessa transformação seria muito maior do que qualquer um poderia prever. E assim a expectativa crescia no coração de Noé e de sua família, com a consciência de que eles estavam prestes a participar de algo grandioso. Noé olhou mais uma vez para as estrelas, agora mais reluzentes do que nunca, ciente de que a promessa de Deus, com suas miríades de possibilidades, começava a se infiltrar na história da humanidade. E no fundo de sua alma, um eco ressoou: eis que vem um dia, e aqueles que esperam não serão decepcionados. A revelação estava prestes a se desdobrar, e o plano soberano de Deus começava a se manifestar diante de seus olhos, preparando o caminho para um Salvador que, como a nuvem, desceria em glória. No dia seguinte, ao amanhecer, a luminosidade suave banhava a terra, mas não suavizava a inquietação que pairava no coração de Noé. Ele e seus filhos se reuniram novamente, mas desta vez havia um silêncio reverente, como se todos compreendêssemos que a hora da verdade se aproximava. Vamos em busca daqueles que estão perdidos, Noé decidiu, a determinação iluminando seus olhos. Venham, preparem-se para compartilhar o amor de Deus com aqueles que ainda caminham na escuridão. Não podemos esperar que venham até nós, devemos ir até eles. Nos dias que se seguiram, o eco da voz de Noé ressoou pelas tribos vizinhas. Ele falava sobre a grande misericórdia de Deus, o dilúvio que purificou a terra, e a nova aliança que lhes foi oferecida. Muitos escutavam com fervor, mas outros se fechavam em seus corações endurecidos. A resistência era palpável, como as rochas que cercavam as aldeias. Uma tarde, enquanto caminhavam, Noé percebeu um grupo de pessoas reunidas na praça central da tribo de Gade. Aqui está a oportunidade, pensou ele, enquanto se aproximava. O povo falava de novas práticas idólatras, de rituais que ofereciam segurança, e de como as tempestades não eram nada a temer, pois os deuses estavam ao seu lado. Apostando em suas crenças, ignoravam as histórias sobre a realidade do Criador que Noé tinha testemunhado. Quando se postou diante deles, uma voz penetrante em seu espírito o instigou: fala o que está em teu coração. Ó gerações de Gade, começou Noé com voz firme: escutai a mensagem que o Senhor Deus tem para vós. Ele é o Criador do céu e da terra. Em sua sabedoria ele purificou o mundo através do dilúvio, mas também o renovou com uma promessa de redenção. Não vos deixeis levar por ídolos que nada podem fazer, pois um dia virá um Salvador que apagará os pecados do mundo. As palavras de Noé ressoaram profundamente entre alguns, mas outros rapidamente se tornaram hostis. Entre eles estava um homem chamado Adiel, um sacerdote que era reverenciado por suas práticas. Tu, Noé, não passas de um contador de histórias. O mundo não precisa de salvação, precisa de conforto nas adorações que estabelecemos. As nuvens não nos trazem mais do que temor. A tensão cresceu na praça e os sons do clamor de Noé foram abafados pela indignação crescente. Mas mesmo em meio à hostilidade, um pequeno grupo de jovens se aproximou, atraído por suas palavras. Entre eles, uma jovem chamada Mara, cujo coração buscava a verdade. A luz que havia em seus olhos se destacava no meio da escuridão. Noé, disse ela com um tremor na voz, eu sinto que suas palavras falam à minha alma. Que preciso fazer para conhecer o Deus que você fala? Noé sorriu, enxergando a esperança que começou a brilhar ali. Vem, minha filha. A primeira coisa é reconhecer a necessidade de arrependimento. Deus é misericordioso e deseja que nenhum de nós se perca, mas que todos tenhamos vida. Naquela noite, enquanto a família de Noé se reunia para discutir os eventos daquele dia, trechos de pensamentos passavam pela mente dele. Ele se lembrava do que ouvirá sobre a futura redenção, a promessa de um Salvador que pisaria a terra e traria luz e esperança, como a nuvem que ainda pairava sobre eles, sutil e poderosa. Estamos começando uma nova história, Noé compartilhou. Um novo povo está se erguendo. Aqueles que não conhecem a Deus precisam de uma nova aliança, assim como a nossa. E não posso deixar de crer que Deus já está preparando o caminho. Enquanto oravam, o céu se cobriu de novas nuvens e Noé, em sua alma inquieta, percebeu que esses sinais não eram meramente naturais, mas um lembrete do divino. Ele perguntou a Deus como seria o cumprimento da promessa que ainda não puderam ver, mas sabia que o plano de Deus estava se desdobrando diante de seus olhos, envolvendo-o em mistério. Um sopro de vento levou consigo as últimas folhas do outono.
e Noé sentiu um arrepio enquanto a voz de Deus ressoava em sua mente. Um sinal vai se manifestar, e um novo pacto será celebrado. Preparai-os vossos corações para o que virá. E assim, a história de Noé e sua linhagem continuava a fluir com esperança, posicionando-se entre a luz e as trevas enquanto aguardavam o cumprimento das promessas divinas. Ansiosos e expectantes, eles se perguntavam se a revelação do Salvador, aguardada por tantos, estava realmente mais próxima do que podiam imaginar. Enquanto os primeiros raios da manhã começavam a iluminar a terra, Noé e seus filhos estavam reunidos em oração, implorando a Deus por clareza e direção. O peso dos desafios que enfrentavam estava em seus corações, mas a esperança bruxuleava como uma chama teimosa em meio à escuridão. Deus é fiel em suas promessas, Noé disse, quebrando o silêncio. Ele nos chamou para sermos luz a uma geração que vive em trevas. Não nos deixaremos abater pela dúvida. Continuaremos a proclamar a mensagem do Senhor. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, assentiram, suas vozes se elevando em louvor ao Criador que os havia protegido da destruição anterior. A glória de Deus resplandecia em seus espíritos, e resoluções começaram a se formar em seus corações. Ouviram então o barulho de passos que se aproximavam. Era Mara, a jovem que havia se juntado a Noé e seus filhos na busca pela verdade. Eu voltei, disse ela, o fervor visível em sua expressão. Fui falar aos meus amigos sobre o que você disse, sobre arrependimento e a promessa de vida. Eles estão curiosos, mas alguns ainda são céticos. Noé olhou para ela, sentindo a sinceridade da jovem. O coração disposto do homem é uma terra fértil, que pode dar frutos. Precisas encorajá-los a ouvir. A dúvida é uma sombra que pode ser dissipada pela luz da verdade. Nunca subestime o poder da palavra de Deus. Mara sorriu, encorajada pela sabedoria de Noé. Eu farei o que puder com a ajuda do Senhor. E assim partiu novamente determinada a testemunhar sobre o amor e a redenção que encontrou. Os dias avançaram, e a mensagem de Noé começou a ecoar. Em uma de suas pregações, a resistência de Adiel e seus seguidores ainda tentava minar a obra que Deus estava realizando. O sacerdote, cheio de ira, se levantou no meio da multidão. Esse homem está espalhando mentiras. A única verdade que conhecemos é aquela que nossos antepassados nos ensinaram, e são esses deuses que nos protegem das calamidades. As palavras de Adiel provocaram burburinhos entre os presentes, mas Noé, revestido de confiança divina, levantou a voz. A verdadeira proteção vem do Criador dos céus e da terra. Os deuses de pedra não falam, não ouvem e não salvam. Somente nosso Deus é vivo e ativo, sempre pronto para aqueles que o buscam sinceramente. Um silêncio pesado pairou no ar, e ao olhar as pessoas, Noé percebeu a luta interna que cada um enfrentava. Então, como um olhar atento que descortina a verdade, ele compartilhou uma visão que lhe fora revelada. Assim como Deus nos enviou o dilúvio para purificar, Ele também preparou um novo caminho para a redenção. Está escrito nas estrelas do céu. Um dia entre vocês virá um libertador, nascido de uma virgem, que não só trará liberdade, mas ensinará a verdadeira adoração ao Deus do universo. Os murmúrios se tornaram mais intensos, e muitos foram tocados pelas palavras de Noé. Contudo, a hostilidade de Adiel crescia. Ele apontou para Noé, acusando: se tu eras o escolhido para salvar, por que ninguém segue teu caminho? A destruição do passado é um fardo que não pode ser esquecido. Noé sentiu a frustração aumentar, mas no fundo do seu ser, havia uma certeza que lançava toda dúvida fora. O tempo é da confiança e não da pressão. O Senhor já está trabalhando nas almas de muitos. Naquela noite, ao retornar para a segurança da sua casa, enquanto oravam juntos, Noé sentiu um tremor na atmosfera, como se um grande evento se aproximasse. O céu começou a mudar, como se o próprio Deus estivesse pintando uma nova visão. Senhor, tu já preparaste o caminho? Ele perguntou em sua oração silenciosa. A resposta não veio em palavras, mas em um profundo sentido de que algo monumental estava prestes a acontecer. E dentro de seu coração, uma palavra se destacou: preparai-vos, pois o mundo está à porta de uma revelação que mudará tudo. Na sua mente, a imagem do Salvador prometido continuava viva, mas o que seria esse sinal? Adiante, Noé enfrentaria não apenas a resistência, mas também as maravilhas que Deus estava prestes a desvelar. O que se aproximava seria um cumprimento grandioso das promessas, mas tudo ainda permanecia envolto em mistério divino. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando tonalidades avermelhadas sobre a terra, Noé e seus filhos estavam mais uma vez reunidos, não apenas em oração, mas em profundas reflexões sobre as promessas de Deus. Sentados em torno do fogo crepitante, a conversa tomou um caminho inesperado.
Pai, começou Sem com um olhar sério, a mensagem de que um libertador viria, como você declarou, é algo que precisa ser mais do que um eco em nossos corações. Precisamos compreender seu significado. Noé assentiu, sua mente voltando à revelação que o Senhor lhe havia feito. A palavra de Deus não é em vão, meus filhos. Cada promessa segue um caminho claro, e o Senhor tem um plano divino que irá atingir todas as gerações. Não podemos ver a totalidade, mas o Senhor vê além do que os nossos olhos podem perceber. Cã, que sempre foi o mais questionador, levantou uma preocupação. E se o mundo se apegar àquilo que é falso? Se os deuses que adoram não permitirem que busquem a verdade? O que faremos com aqueles que se opõem a esta mensagem? Ali no crepúsculo, o vento soprava suavemente, como se trouxesse consigo as vozes dos que foram perdidos. Precisamos crer e perseverar, respondeu Jafé, sua fé radiante. Vamos continuar a falar com ousadia e amor, mesmo quando enfrentarmos a oposição. Deus sempre se levanta em favor dos que o servem. Nesse momento, uma sombra cruzou o campo de visão de Noé. Ele olhou para o horizonte, onde a luz diminuía gradualmente. Era um pressentimento que lhe dizia que a resistência estava prestes a tomar novas formas. A noite traz consigo mistérios, disse Noé. Devemos estar atentos aos sinais. O que está por vir não será apenas um teste para nós, mas um sinal de que a mão de Deus está ativa em nosso meio. Noé ergueu a voz em adoração, e seus filhos o seguiram. Era como se juntos pudessem anular as trevas ao seu redor. As chamas do fogo dançavam, e Noé sentiu uma presença distintos, uma confirmação de que Deus estava ali, ouvindo suas súplicas. Ao se recolherem para a noite, Mara voltou, trazendo com ela um grupo de homens e mulheres que pela primeira vez decidiram ouvir sobre a palavra de Deus. Eles vieram e querem compreender, disse ela ofegante. Estão prontos para questionar e buscar a verdade, mas têm dúvidas imensas. Noé ergueu-se, seu coração pulsando intensamente. A verdade deve sempre ser guiada pela luz de Deus. Tragam-nos, e deixe nossos corações comunicarem o amor que foi derramado em nós. Os visitantes foram recebidos com gentileza, e a discussão começou. As palavras de Noé se tornaram como sementes lançadas em solo fértil, e muitos começaram a compreender o valor do arrependimento e da esperança. Mas à medida que o diálogo avançava, o temor começou a assombrar a atmosfera. Uma mensagem de Adiel, o sacerdote, finalmente havia chegado ao círculo de Noé. Adiel se prepara para vir até nós, avisou um dos recém-chegados. Ele deseja confrontá-lo e expor suas palavras como sedução. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo, porém Noé, em sua firmeza espiritual, olhou nos olhos de cada um. Todo vento de oposição é uma chance de glorificar a Deus. Preparem-se, pois no entanto que protestos venham, se firmarmos nossa fé no que é verdadeiro, eles não prevalecerão. Mais profundo que a contrariedade, Noé sentia o eco das Escrituras como um chamado para a ação. Assim como está escrito em Isaías, não temas, pois eu sou contigo, não te espantes, pois eu sou o teu Deus. Isaías 41, 10. Noé sabia que a confirmação das promessas de Deus estava no horizonte, mais próximo do que seu espírito podia discernir. O que viria, ele não sabia ao certo. Mas uma certeza ardia em seu coração. Algo transcendente estava para se desenrolar, algo que ressoaria não apenas em sua geração, mas em todo sempre. E assim, enquanto eles oravam, uma brisa doce surgiu, como se trouxesse uma nova fragrância de esperança. Noé fez uma oração fervorosa e ao final, as palavras de seu coração foram lançadas ao céu, que tua verdade prevaleça, Senhor, e que possamos estar prontos para o que tu tens reservado. Mas, neste momento de paz, um balançar nas nuvens acima deles sugeria que os céus estavam prestes a se abrir, anunciando algo incomensurável. E no fundo de sua alma, Noé sabia, as promessas de Deus às vezes são desencadeadas de maneiras que humanos não podem compreender. Como uma onda se formando no oceano, algo monumental estava prestes a chegar, e ele estava totalmente à mercê do plano soberano de Deus. As horas da noite se passaram, e o silêncio tomou conta do acampamento de Noé, enquanto os homens e mulheres que haviam se reunido ao redor do fogo refletiam sobre as palavras que ouvirá. A lua brilhava intensamente, iluminando os rostos ansiosos, refletindo tanto temor como esperança. Noé, sabendo que a responsabilidade de guiar aqueles ávidos por verdade recaiu sobre seus ombros, sentiu o peso da expectativa. Naquela noite, enquanto todos buscavam o descanso, Noé não conseguiu dormir. Em sua mente as promessas de Deus dançavam como chamas, incitando-o a buscar mais, a clamar ao Criador não apenas por ele e sua família, mas por toda a humanidade perdida. Ele se levantou, afastando-se do acampamento, e caminhou até uma clareira nas sombras das árvores.
Senhor, murmurou ele em oração, tu que vês todos os corações, sabes que há uma necessidade profunda entre nós. Estas pessoas com suas dúvidas e questionamentos estão famintas por verdade. Tu disseste que a verdade os libertará. João 8h32. Enquanto orava, uma brisa suave começou a soprar, trazendo um perfume de flores silvestres misturado com um ar de decisão. De repente uma voz como um sussurro penetrou em seus pensamentos. Noé, o tempo é chegado. Prepare-se, pois eu hei de mostrar-te as profundezas do meu plano. Existe mais que o que se vê, a minha aliança com o homem é mais poderosa do que a desobediência. Ocorre que aquelas palavras ecoaram em seu espírito, e logo uma visão começou a se formar diante de seus olhos. Ele viu terras desoladas, cheias de destruição, mas ao lado, uma arca majestosa, não apenas feita de madeira, mas cercada por avisos e sinais de esperança. Noé discerniu que os dias se aproximavam, e como Noé, cada homem e mulher tinha a oportunidade de se abrigar e ser livre. A voz prosseguiu: haverá um caminho, Noé, um novo pacto que eu farei. Através de ti, um grande aluvião de bênçãos será derramado. Tu não apenas salvarás uma geração, tu prepararás o terreno para a chegada daquele que salvará muitos. Assim como a arca se tornará um símbolo de salvação, um dia haverá outro caminho, um casamento entre céu e terra através do sangue derramado. A revelação o deixou em êxtase e um momento de medo, sabendo que o desafio não seria apenas com a água, mas com corações endurecidos. Ele também percebeu que o libertador, de quem os profetas falariam e que ainda viria, seria a chave da transformação esperada. Todo aquele esforço e determinação levariam adiante a promessa feita a Adão e Eva no jardim que da semente da mulher veria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E embora as trevas parecessem se aproximar, havia uma luz que se acendia no horizonte, um chamado divino para um futuro repleto de esperança e reconciliação. Com um coração cheio de fé renovada, Noé retornou ao grupo. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol começaram a despontar, ele se dirigiu a todos. Preparem-se, pois a verdade está prestes a ser revelada em nosso meio. Uma verdade que transformará não apenas nossos corações, mas gerará vidas novas que se levantarão para glorificar nosso Deus. E assim, enquanto os raios dourados iluminavam a terra, uma promessa pairava no ar, silenciosa, mas poderosa. Aquela reunião não era apenas um momento de esclarecimento espiritual, mas uma preparação para o que estava por vir. Como está escrito em Gênesis, e Deus disse. Gênesis 1h03, e com isso o Criador não tarda a ativar seu plano, invocando a transformação que ecoaria através da eternidade. Com isso, enquanto vidas respiravam a esperança, algo ainda maior e mais surpreendente se aproximava. E no seio daquelas camadas sobrenaturais, um mistério permanecia. Como Deus, em sua soberania, traria à tona a salvação de todas as gerações. O caminho da redenção estava prestes a surgir de formas que jamais poderiam imaginar, e Noé, mesmo sem respostas completas, sabia que a manifestação do plano soberano de Deus começava ali. Enquanto o sol se erguia no horizonte, iluminando a terra com sua luz suave, Noé e seus filhos estavam reunidos com o grupo que se formara em torno deles. O clima de expectativa vibrava no ar, a sensação de que algo grandioso estava para acontecer. Noé, revitalizado pela revelação que receberá em seus momentos de oração, preparou-se para compartilhar essa nova mensagem. Ouçam, meus irmãos e irmãs, começou Noé, sua voz ressoando com autoridade. O Senhor se manifestou a mim e revelou que a verdade que virá é mais do que somente a nossa história. É um chamado para todos os que buscam esperança neste mundo caótico. Os rostos que o cercavam mostravam interesse e curiosidade, alguns repletos de dúvidas, enquanto outros se avivavam de fé. Noé sabia que cada coração ali tinha uma jornada única. A promessa de Deus não é apenas acerca de nós, continuou ele, suas palavras como um manto de luz cobrindo o grupo. Ela se estende a todas as gerações, e a linhagem que virá de nós será um sinal de salvação para muitos. Assim como a arca preservou a vida, haverá um novo caminho que será mais do que uma estrutura, será um pacto que trará vida eterna. As murmurações entre o grupo aumentaram. Mara, a jovem que havia se juntado a Noé, levantou a mão. Como podemos nos certificar do que você diz, Noé? Que provas teremos de que isso realmente acontecerá? A hesitação era visível, mas Noé viu mais do que dúvida, ele viu um desejo genuíno por verdade. Precisamos apenas lembrar das promessas que já se cumpriram, respondeu ele, sua voz firme. Assim como o Senhor nos preservou durante o dilúvio, ele é fiel às suas alianças. Cada uma delas nos aponta para uma verdade maior, um Redentor que há de vir. O eco das palavras ressoou. E muitos foram tocados pela esperança que emanava do seu testemunho. Enquanto isso, a presença de Adiel não estava distante.
O sacerdote que havia se oposto a Noé continuava a cultivar a resistência e agora com mais fervor. Ele se aproximou do grupo, sua postura altiva e desafiadora. Este homem está enredando seus corações com ilusões, ele proclamou. O tumulto cresceu, e os que se apoiavam em suas tradições começaram a se manifestar. Não precisamos de promessas de um Redentor que nunca vimos. A nossa devoção a nossos deuses é que nos dá segurança. Noé, enfrentando a hostilidade, fechou os olhos por um momento, pedindo ao Senhor sabedoria. Quando ele abriu os olhos novamente, uma tranquilidade sacramento em seu espírito. Adiel disse com calma, deixa-me lembrá-lo de que é fácil se apegar ao que vemos. O verdadeiro Deus não é limitado ao nosso entendimento. Ele é ativo em tudo e tem um plano que se desenrola na eternidade. Um silêncio pesado tomou conta do grupo, e a discussão entre os dois homens começou a ganhar um novo tom, enquanto Noé continuava destilando a esperança de Deus. Assim como o Senhor fez a promessa com a arca, um novo pacto vem, um pacto que não será sobre a proteção das águas, mas sobre a salvação de almas. Cada palavra era pesada com significado, e ele poderia sentir o espírito de resistência começando a rachar em algumas almas. Os olhos de muitos que o ouviam começaram a brilhar, sinceramente em busca da verdade, mesmo que misturados a temores. Mara, que havia se aproximado mais pertinho, observava a dinâmica. Vendo as dúvidas de Adiel e a determinação de Noé, ela ousou se levantar. Se há alguma chance de que a verdade oferecida por Noé seja a resposta que buscamos, devemos nos abrir para ela. Devemos ser como as palmeiras que se adaptam e buscam a luz, mesmo em meio à tempestade. As palavras de Mara ressoaram nas almas presentes. O peso do que estava em jogo era palpável. Noé aproveitou a fraqueza da oposição para realçar o poder do amor e da verdade. Veja, Adiel, a coragem de quem busca a verdade deve ser respeitada. Não é um sinal de fraqueza, mas de crescimento. A revelação do Senhor não se brinda à obscuridade, mas resplandece na luz. Convoco todos vocês a explorarem essa possibilidade com o Senhor. A audiência estava em um limiar entre adesão e dúvida. E assim, enquanto os olhos de muitos se voltavam para Adiel, o sacerdote percebeu que sua influência começava a desvanecer. Ele sabia que o futuro deles dependia agora de como responderiam ao chamado de Noé e à busca da verdade revelada. Mas uma sombra de desprezo cruzou o rosto de Adiel, que murmurações de resistência já se formavam em sua mente. E assim, ao se retirarem da praça, Noé, com seus filhos e com Mara, iniciaram um novo caminho em direção ao que Deus havia prometido. Uma nova jornada estava prestes a se desdobrar, levando-os a um futuro desconhecido, mas repleto de promessas divinas. Enquanto caminhavam, Noé escutou uma voz sussurrante em seu coração: prepare o caminho do Senhor, pois o que virá será maior do que tudo que já conheceste. O mundo anseia por aquilo que vem de mim. No fundo de sua alma, Noé sentiu uma mistura de temor e esperança, ciente de que a verdadeira luz estava por se manifestar em formas que ele ainda não poderia imaginar. E assim, enquanto se afastavam da praça, um eco de expectativa se formava em seu coração. Qual será este novo pacto? Quais seriam as dimensões do plano soberano de Deus que começava a ser revelado? E sem saber o que o futuro reservava, eles seguiram firmes na promessa, enquanto a luz do amanhecer se tornava mais intensa e menos distante.